Bom dia, irmãos. Muito bom estar com os irmãos aqui, né? E confiamos que o Senhor Deus está cuidando de nós. E Ele cuida de nós no meio do problema, Ele cuida de nós livrando do problema, e Ele cuida de nós por meio do problema. Interessante, né? Por meio do problema, Ele cuida de nós, né? Então, uma coisa que acontece e é vista e preservam outra coisa, né? Alerta e se resolve, tá certo? Então a gente fica tranquilo, que o problema ele vem, mas Deus nos livra de qualquer forma, às vezes até por meio dele, certinho? Então que Deus possa nos abençoar. Tenho certeza que o irmão já está bem, né? Deus está cuidando dele. Onde nós paramos ontem à noite? Ontem não foi no velório mais, né? Nós já saímos. Ontem nós vimos aquelas questões acerca da. Quem lembra? Nós vimos as qualificações, não é isso? Íamos ver o quê? Nós íamos ver essas qualificações. Mas antes das qualificações, nós paramos um pouco para ver algumas questões, né? É, sobre os impulsos naturais do ser humano, que são os impulsos biológicos, sociais, espirituais, impulsos normais, né? Para a preservação da espécie, para o nosso bem-estar, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Deus colocou tudo próprio em nós. Mas aí há uma coisa chamada deturpação. Na teologia a gente estuda a depravação total, né? Depravação total, às vezes a gente entende errado. Nossa, coisa. Não. Ela é total porque ela é em todas as áreas. Não é que ela não quer dizer uma coisa demais numa coisa só, não é isso. Depravação total, o ser humano é uma realidade. Em todas as áreas da nossa vida há uma depravação. Por quê? Houve uma deturpação desses impulsos necessários, próprios, bons, né? Para que a sociedade pudesse conviver bem, para que todo mundo pudesse ser feliz, nesse sentido, progresso, para que nós pudéssemos relacionar com Deus de forma sadia. Aí veio a deturpação disso, o ser humano vive mal um com o outro, não tem uma confusão tremenda, vem os problemas psíquicos e vem o quê? Vem espiritismo, idolatria, feitiçaria. Gente, terrível. Por quê? Houve uma deturpação em todas essas áreas. E hoje em dia acontece que existe uma coisa chamada, que está no nosso meio, que nós chamamos de relativização. Agora, isso vem assim como para carimbar isso, para dar uma justificativa para essas coisas. Não tem problema. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso é em todas as áreas, certo? Em todas as áreas. E a Bíblia já não é mais a última palavra, ou a palavra. A Bíblia é uma opinião, né? E cada um interpreta do seu jeito, tal, tal. Não é assim que funciona. E quando nós entramos nessa linha, embarcamos dessa forma, vamos quebrar a cara, né? Vamos desviar do propósito da nossa existência, que é glorificar a Deus e alegrá-lo, causar nele a satisfação. E isso vai, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós desviamos, né, para essa linha, nós perdemos a linha do propósito, do objetivo da nossa vida. É muito triste isso, é muito, muito triste mesmo. Certo? Então, nós temos que estar prevenidos quanto a isso, certo? Se não chegou até você, né, vai chegar, não tem jeito, porque é o que está na moda aí. Então, nós temos que estar prevenidos nesse mundo, né? Um hino que diz: o mundo em seu pecado vai de mal a pior. É a história é a letra de um hino. Está baseado em Timóteo, lá que é verdade. Nos últimos dias, seríamos dias maus, difíceis demais. Mas, muito bem, nós vimos esses aspectos em que nós estamos suscetíveis a ele. Mas o objetivo nosso, né, quando nós paramos, né, isso foi um parênteses, né? Mas a ideia nossa, o que nós propusemos no início, é que nós iríamos ver as qualificações do jovem. Nós vimos tanta coisa, mas não vimos as qualificações ainda. Então é o que nós vamos fazer agora. Vamos partir para as qualificações. Não estão custando chegar nela, né? Nós lemos Daniel, não é isso? Capítulo 1, versículos de 1 a 7.
E quero falar logo primeiro dessas qualificações, né? As qualificações do jovem, né? O rei fez um pedido, ó, vocês tragam lá do povo de Judá, vocês só trouxeram gente boa de lá, todo mundo é bom, eu sei, mas eu quero o melhor. Vocês tragam para mim alguns jovens de lá, certo? E fez uma exigência. A exigência está no finalzinho do versículo 3, não é isso, né? Da linhagem real e dos nobres, né? Eles só queriam os tops mesmo. E o versículo 4? Quem quer ler para mim bem alto? O que está escrito no versículo 4? Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, nesse versículo 4, nós temos tudo isso. Agora, irmão, vamos passar lá e nós vamos chegar ali, certinho? Muito bem. Eu pude registrar ali 7 características desses jovens nobres, certo? E estão divididos em áreas, né? Foram divididos em áreas que nós podemos dizer na área física, intelectual e social, né? Isso é importante, né? Sempre num congresso de jovens, ou sempre se procura trabalhar essas 3 áreas, entendeu? Na área, um congresso, ensinando as coisas para o jovem, para que possam ser saudáveis, inteligentes, sociáveis, e também uma 4ª área que não está aqui, que nós vamos ver, uma área espiritual, que é a mais importante. Então, qualquer evento que a gente faz, qualquer coisa que a gente faz, planeja, tem que desenvolver nessas 4 áreas aí, entendeu? Tem que atuar nisso aí, porque é um desenvolvimento integral, um desenvolvimento completo do ser humano. Então, ele não vai crescer só numa área, ele vai crescer em todas essas áreas. E nós vimos que havia uma exigência que os jovens eles fossem completos em todas essas áreas. E a primeira área era a área física, né? Uma versão diz que eles deveriam ser perfeitos e formosos de parecer. Eu achei assim meio pesado essa palavra perfeito, né? Porque se a gente pensar, é difícil perfeito. O padrão de perfeição, né? Não sabemos o padrão daquela época, mas eu não gostei muito dessa versão, perfeitos, né? Eu tenho outra versão que diz assim: o rei ordenou, né? Trouxesse ali, disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência. Ficou mais fácil, ficou? Já dá pra gente entrar, não dá? Perfeito, bem difícil, né? Mas agora, saudável, olha bem como é que mudou a coisa. Sem nenhum defeito. Gente, eu estou desqualificado desde os 6 meses de idade. Ué. Eu tive paralisia infantil. Olha bem, estou desqualificado. Ué. Eu fiquei triste quando eu penso nisso. Para mim não dá, eu estava fora. Mas aí vem uma coisa diferente, entendeu? Aí eu começo a olhar para minha vida e falei, gente, ainda bem. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. Ainda bem que o Senhor usou a paralisia na minha vida. Olha. Eu não estou agradecendo porque eu tive paralisia. Né? Você não vai agradecer porque você está com uma tosse. Você não vai agradecer porque você está com uma doença. Não. Você vai agradecer a Deus porque Ele usa aquilo. Sabe? Naquele momento, Deus está no controle. É assim, eu acho que o correto é isso, né? Não vai agradecer por aquela coisa. Mas que aquilo ali tem sido, naquilo ali e com aquilo ali, Deus tem que cuidar de você. Olha, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida alguma, eu nunca tive, eu nunca lamentei. Eu tive perdas por causa disso, sofri muito bullying. Mas comigo era toma lá da cá, não tinha muito disso também não. Nunca levei para casa não. Era menino, daí, entendeu? Eu não fiquei sofrendo por causa disso não. Oh, falaram que eu sou mula manca, falaram comigo uma vez. Baleia assassina, falaram. Você acha que não? Falava do jeito que falava, já partia também. Não estou incentivando guerra, não, mas vamos tentar resolver os problemas da melhor maneira. Vamos, entendeu? Deixar essa bobagem também de. Agora, o bullying é terrível, é terrível. Você sabe que fere e deixa uma marca terrível. Graças a Deus, na minha época não tinha essa palavrinha e não era assim, não. Meu pai me avisava: não briga, não. Nunca você briga. Mas principalmente com o menino que tampa pedra e tem muito irmão. Sempre falou isso comigo. Meu filho, não briga com o menino que tampa pedra e tem muito irmão. Mas não é que um dia eu briguei com o menino que tampava pedra? Vou mostrar para você, não dá para você ver não. Mas se você passar a mão aqui, você vai ver até hoje.
Eu tinha uns 8, 9 anos. Até hoje eu tenho aqui, ó. Ele tampou uma pedra. De longe. Se eu não virasse, eu estava cego uma hora dessa. Mas veja bem. Mas o que acontece? Mas eu sempre agradeci a Deus por ele ter usado, sabe, aquele para me desviar de algumas coisas. Eu não sei onde eu estaria. Eu não sei como seria a minha vida se eu tivesse entrado em algumas coisas que eu aspirei e não pude. Então eu creio que Deus usou aquilo, sabe, como me candeando, me conduzindo, me direcionando. Eu sempre vi isso. Eu sofri um acidente muito violento aos 8 anos. E eu fiquei bem machucado, bem ferido, por muitos anos. E eu agradeço a Deus por ele ter me conduzido naquele acidente. Porque também foi uma coisa que me preservou na minha adolescência, sabe, que eu olho olhando para trás, eu percebo isso. Então a gente às vezes não é muito satisfeito com uma coisa ou outra, quase todo mundo assim, não é muito satisfeito com isso, com aquilo, mas não se preocupe com isso, né? Aos olhos de Deus, nós somos perfeitos. Ele nos fez, ele cuida, ele usa qualquer aparente imperfeição, o que você pensa que é, não é. Mas é a forma de Deus o quê? É a forma de Deus, ele nos fez daquela forma porque ele queria nos conduzir naquele lugar. Então, de verdade, eu nunca lamentei. Hoje tem até carteirinha de deficiência, eu fiz para mim, vou fazer. Eu me beneficio dela. Arrumo vaga de estacionamento. Mas eu não me considero, brinco de nada, jogo bola, entendeu? Se me chutar, eu chuto também. E assim vai. Então, o que acontece? Eu louvo a Deus porque um problema, uma dificuldade, uma coisa que no início parece ser ruim, Deus usa aquilo. Mas aqueles jovens ali, eu penso que eles eram perfeitos, sem defeito de alguma forma, não é isso. Então eu gosto dessa versão. Eles eram saudáveis. Eles eram saudáveis e eles tinham o quê? Boa aparência. Eu penso que eram jovens o quê? Que eram jovens que se cuidavam. Se cuidavam. Você não se cuida? Você não tem bons hábitos que alimentares? Não tem? Precisa ter, desenvolver bons hábitos. Você não se exercita com frequência? Não precisa, irmão Alexandre. Tem que exercitar, você tem que. Você entendeu? E outra coisa, alimentar bem, você tem que exercitar bem e se cuidar. Isso é importante, entendeu? Cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Então, mas o importante é que sejamos saudáveis. Eu tenho um problema, trata, cuida, toma os medicamentos, faz o que precisa ser feito. Isso é muito importante, gente. A gente cuidar, estar atento, né? Isso é importante. E aqueles jovens lá, eles eram jovens que se cuidavam, certo? E eu acredito, eles eram de boa aparência. Eu acredito que eles eram pessoas humildes. Porque a gente, quando olha para alguém, a gente vê o físico, mas daí a pouco a gente conversa com aquela pessoa e ela pode ser até aparentemente muito bonita, mas já perde o encanto, não perde? Com algumas características, com algumas coisas que a gente vê dentro da cabeça dela, o encanto vai embora. Ou da cabeça dele, parte o encanto. Porque não é só físico, é um conjunto de coisas. Então, uma boa aparência na pessoa não é apenas fisicamente, é mais do que isso. É você se cuidar, é você ser uma pessoa que consegue deixar uma marca agradável, positiva. Então é tudo um conjunto. Então nós temos que entender isso. Era necessário que aqueles jovens ele fosse sem defeito, de boa aparência. E eu creio que eles eram pessoas humildes, né? Humildes, porque ninguém quer escolher ou conviver com uma pessoa que não é humilde, a gente corre dele. Agora, o humilde a gente se sente atraído, né? Atraído por uma pessoa que te valoriza, pessoa simples, isso é muito importante. Então, as características físicas dele, eu preservei aquelas palavras ali, mas estou dando destaque maior. Eu prefiro essa versão em que diz que eles eram. Volta. Peraí. Saudáveis. Quem falou? Me ajudando, muito obrigado. Hein? Saudáveis, certo? Temos que entrar nessa linha. Segunda característica dos jovens, além de serem, né, uma característica física, vem agora as características espirituais. A minha versão diz, né, jovens sem nenhum defeito,
de boa aparência, depois instruídos em toda sabedoria, doutros em ciência e versados em conhecimento. Né? Aí já não dá para mim também. Estou de fora de tudo. Nossa, esses jovens são inteligentes demais, entendeu? Mas não é assim. Espera aí, só um pouquinho. O que é isso? Eram pessoas... eles eram os intelectuais, não. Eles eram pessoas bem instruídas. Eram pessoas inteligentes. Certo? Eles tinham conhecimento geral das coisas. Mas por que tinham conhecimento geral? Porque presta atenção, hein? Cadê? Você está onde? Às vezes a gente perde a oportunidade porque a gente fica gastando tempo com coisas que não vão nutrir, que não vão proporcionar conhecimentos para nós. Então nós temos que estar atentos, nós temos que aprender as coisas, nós temos que conhecer, nós temos que saber, nós temos que escrafunchar, nós temos que ler as placas ao nosso redor. Tendo oportunidade, aprenda. Então é muito importante uma pessoa que consegue ser, ela, me fugiu a palavrinha agora, é uma pessoa que aprende, é uma pessoa que você pode adquirir instrução todos os dias. Então tudo que a gente faz ministra que lições para nós. Aqueles jovens saíram de um país, andaram mais de 1000 quilômetros e chegaram num lugar tudo estranho. Mas eu acredito que nessa travessia, nessa caminhada, eles foram prestando atenção. Eles foram vendo as coisas, eles foram analisando, eles foram vendo aonde que dá para eles, o que é melhor, o que não é. Eles foram vendo o mundo ao seu redor, fazendo uma leitura das coisas. Então diz que eles eram instruídos em toda a sabedoria. Eles sabiam se conduzir aonde eles estavam. Se estava num lugar, chegava, eles se conduziam daquela forma. Se era num outro ambiente diferente, eles se adaptavam, sabiam se conduzir. Conduziam bem lá na corte, em Judá, mas também conduziam bem na corte, lá na Babilônia. Se deram bem, onde eles iam, eles se davam bem. Por quê? Porque eles eram espertos, ativos, estavam atentos. Né? Brincar é bom demais, mas tudo tem limite nessa vida. Então nós temos que estar atentos a essas coisas. Doutos em ciência, versado em conhecimento, eles sabiam um pouquinho de cada coisa, eles aprenderam, certo? E isso é muito importante, gente. A gente tem que aprender. O saber não ocupa lugar. É muito triste, né? A pessoa fala, eu não gosto de ler. Mas eu também não gosto de ler qualquer coisa. Mas tem coisa que eu gosto de ler, é importante ler. A leitura é fundamental. Alguém diz que nós somos a composição dos livros que nós lemos, ou das coisas que nós aprendemos. Aí. Se você não gosta de ler, se você não exercita, se você tiver oportunidade de aprender, aproveita. Não perca a oportunidade, não. Então, um dia uma pessoa falou, eu não gosto de ler. E era um pregador do evangelho. Falei, vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade, porque tem que ler, ué. Tem que estudar. Ninguém nasce sabendo. O conhecimento é adquirido. Então, ler o quê? Ler, estudar, é muito importante. E aqueles jovens, em uma situação adversa, eles não perderam a oportunidade. Mesmo lá no cativeiro, eu tenho certeza que eles se aprimoraram. Mas não tem um ambiente favorável. Espera aí, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então nós temos que ter essa iniciativa, nós temos que ser. Isso é um jovem ativo, isso é um jovem. É assim que nós temos que ser. Nós não podemos ficar lamentando, ser derrotista, não. Eu gosto demais, gostei de assistir aquela série da Anne Shirley, de Green Gibbons, né? Mas a série tem umas impurezas terríveis, né? Mas o livro, eu prefiro ler o livro, né, da Anne. A Anne, ela era uma órfãzinha, tadinha. E ela sofria, às vezes, faziam covardia com ela, né? Mandava ela limpar uma escadaria do orfanato lá. E todo mundo saía para a festa e a mãe entregava um esfregão para ela. Você limpa a escadaria. Ela estava chorando, doida para ir no lugarzinho. Aí ela falou, você quer saber uma coisa? Eu sou a princesa Cordélia. Eu vou limpar as escadarias do meu palácio. E ela, quando a moça chegava, ela estava tudo brilhando. E não entendia a felicidade dela, a alegria dela. Sabe por quê? Ela estava sonhando. Não, ela conseguia driblar. Sabe, você conseguir driblar o adversário, a adversidade. Sabe, e com isso, sabe o que aconteceu? Ela venceu na vida. Com isso, ela conseguiu, era uma menina temente a Deus, e com essa habilidade, com essa disposição que ela tinha, a Anne conseguiu vencer.
mas ela se imaginava, ela sonhava muito. Então, quando tinha uma dificuldade, um negócio assim, ela tirava aquilo, entendeu? Ela conseguia. Não é viver no sonho, não. Ela fazia aquilo para ela conseguir e estar alegre e cumprir a tarefa dela sem sofrimento demais. Mas a gente sofre antes da hora. Então, veja bem, nós temos que entender o seguinte: nós temos que tirar proveito da situação, toda a situação. Não ficar lamentando. E aqueles jovens fizeram isso. Com isso, eles foram adquirindo sabedoria, eles foram aprendendo ciência, eles foram versados em conhecimento, eles começaram a se destacar dos outros jovens lá, que com certeza talvez estivesse perdendo tempo. Então, ó, o celular, para gente, tem que tomar muito cuidado, senão a gente perde tempo demais. A gente aprende coisa no celular, coisa muito boa, né? Mas a maioria ali, às vezes, é uma bobagem, joguinhos e coisas, entretenimentos ali que cuidado, não perca muito seu tempo com essas coisas, não. Certo? Nós temos que ter leitura da palavra, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ler bons livros, conversas boas com pessoas, relacionamentos sociais, entendeu? Tem que ter. Isso é muito importante para todos nós. Então, só de vocês estarem aqui já demonstra que vocês são pessoas inteligentes. Escolheram uma coisa boa, um local, pessoas. Isso, assim, são escolhas certas nas nossas vidas. Temos que fazer escolhas certas, tá certo? Depois vem a outra área. Qual é a outra área? A área social. Diz ali que eles eram competentes para assistir no palácio, capazes de aprender a cultura e a língua dos caldeus. Eles eram competentes para assistir no palácio. Alguém viu alguma coisa naquele jovem. Alguém delegou uma tarefa para aqueles jovens. E eles fizeram rapidamente e bem feito. Esses aí estão preparados para lá no palácio. Por quê? Porque eles sabem obedecer uma ordem, eles sabem fazer a coisa, fizeram no tempo certo. Então veja bem, tudo é um conjunto de coisas, gente. São habilidades competentes para assistir no palácio, ensináveis, né? Eles eram ensináveis, capazes de aprender a língua e o quê? A língua e a cultura dos caldeus. Aprender, né? Aprender. Não é assimilar, vamos dizer assim, uma diferençazinha aí. Eles eram capazes de aprender, jovens ensináveis. E eles se destacaram por isso. Agora, uma pessoa nem na própria. É muito triste quando um jovem não arruma nem a própria cama. O irmão falou assim: deixa eu levar sua mala. Eu falei: não posso deixar você levar minha mala. Ele falou: por quê? Eu ensinei para minhas filhas: nunca faça uma mala que você não consegue carregar. Não faça, não. Aí o seu pai queria carregar. Eu falei: não posso, porque você não conseguiu carregar minha mala. E eu lamentei por ter ensinado isso para minha filha. Eu estava precisando, mas o irmão teve misericórdia. Uma hora ele pegou e não fez pergunta, carregou minha mala. Eu não tinha jeito, né? Mas arrumar a cama, arrumar o quarto, fazer as coisas, deixar a casa organizada, tudo certinho, gente. Você precisa. É sempre assim: desculpa, eu saí com pressa, não deu tempo, não deu nada, aquela muvuca, aquela bagunça. É sempre assim. Toda vez é isso. Nunca tem tempo, só acorda correndo, não dá tempo nem de escovar o dente, nem de pentear o cabelo direito. Sai com uma meia de uma cor, da outra. Sempre assim, toda a vida assim, gente. Não vai ter uma organização, não vai ter uma disciplina, não vai. Como? Por quê? Não é porque você não tem disciplina, gente. Não tem disciplina na sua vida. Sem disciplina, dificilmente vai a algum lugar. Precisa que tenha disciplina na sua vida, com compromisso com os seus materiais. Sabe? Está atenta, a pessoa borboleta demais, perde a hora do concurso, só chega atrasada. Quando já viu, já acabou a inscrição. Pode até acontecer um acidente aí, não dá, mas é sempre assim. Não tem aquele senso de responsabilidade, de compromisso. Quem é organizado assim, é capaz de ajudar até um outro. Mas tem gente que não consegue. Se você fosse desse tipo que não consegue, você estaria desqualificado. A estar naquele palácio lá. Então, essas credenciais, olha quantas eram 7 questões físicas, sociais, intelectuais, que foram observadas naqueles jovens, né? Aí eu pergunto, se nós estivéssemos lá, estaríamos dentro ou fora? Dentro ou fora? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. E nós mesmos temos que responder, porque eu vou dizer para vocês, não acabou não.
Deus está sempre levantando pessoas, buscando pessoas, trazendo pessoas para junto de si, para que ele possa delegar uma grande responsabilidade, muito maior do que aquela de Nabucodonosor. Falei em Nabucodonosor, eu lembro da minha filhinha, Mariana. Mariana, pequenininha, chegou da escola dominical, né? Falou: eu gostei da lição, papai. Falei: filha, gostou? Foi boa? Foi. Foi a lição de quê? A lição falou de Daniel e do rei Trabucodonosor. Como é que é, filha? Papai, Trabucodonosor. Falei: não, filho, tem um negócio errado. A professora sua te ensinou errado. Eu nunca esqueço, eu não consigo. Eu leio isso aqui, eu tenho que contar isso. Desculpa, tá, gente? Toda vez que eu falo desse homem, tal do Nabucodonosor, eu tenho que contar isso. Fico lembrando dela. Trabucodonosor. Tá bom. Então, mas é isso, gente. Então, esteja pronto, esteja apto. Depende de você, entendeu? Por quê? Porque vai haver seleção, pode ter certeza. Vai haver escolha, sempre há. E se nós estivermos preparados, é para nós mesmos. Certinho? É para nós mesmos. Mas aí vem a outra parte que não foi exigência nenhuma. Até parece, como o irmão na devocional de hoje, né? Foi ou não foi? Corpo, alma e o quê? Espírito. O espírito sempre por último, né? Assim, essa exigência espiritual não teve, não tem problema. Para o mundo não tem. Mas para o Senhor, ela vem o quê? Em primeiro lugar. Havia uma exigência espiritual. Vamos entrar num acordo aqui, estou nas suas mãos. Me delega um horário aí, e talvez o irmão possa também diminuir um pouco, não sei. Você que sabe, até que horas? Só para eu ver o que você acha que convém, que vai ficar bom. Hein? 11h20? Bastante tempo, tá bom? Isso mesmo? Tudo bem. Então tá bom. Então, deixa eu tomar mais um pouco d'água. Então. O que acontece? Uma necessidade espiritual. O que eu disse ontem? A palavra que eu usei. Vamos ver quem lembra dela. O temor do Senhor. Hein? Pode falar. Fala alto. Obsta. Palavrinha feia, né? O temor do Senhor obsta o homem de... Ele impede. O temor do Senhor impede o homem de pecar. Isso a gente vê muito mesmo. Davi, quando perdeu aquele temor, meu filho, né? Ele pecou. Mas José, Daniel, de forma alguma. Entende? Eles demonstraram um grande temor. E é um versículo em Jó, capítulo 28, versículo 28. Quem quer ler para mim, por favor? Jó 28 e 28. Disse ao homem: eis que o temor do Senhor e a sabedoria apartar-se-á do mal dentre da experiência. Então, você lê de novo, por favor. O temor do Senhor E a sabedoria apartar-se-á do mal da inteligência. A minha versão diz o temor do Senhor, que é a sabedoria. Certo? Alguma versão fala assim, não é isso? Então, quando a gente vê isso no uso hebraico desses termos de sabedoria, ele tem conotações éticas e religiosas. Olha só, o temor do Senhor tem conotações éticas e religiosas. Por quê? Porque sem uma consagração total ao Senhor e obediência à sua vontade, não pode haver sabedoria. Ué, como assim? Então quer dizer que para ser sábio tem que ser um servo do Senhor? Sim. Essa sabedoria que a Bíblia menciona não é uma sabedoria apenas de conhecimento adquirido secular. É uma sabedoria de vida, para viver em todos os aspectos da sua vida. Então ela está associada a uma santidade de vida. O indivíduo integralmente sábio, ele tem uma postura, ele tem uma conduta, ele tem uma comunhão com Deus, ele tem um relacionamento digno com Deus. Ele obedece a Deus e ele aprende. Então, aos olhos de Deus, este é o legítimo, é o verdadeiro sábio. O Senhor Jesus crescia em graça e sabedoria diante dos homens e diante de Deus quando ele era jovem, adolescente. Ele crescia nesses aspectos. Ele crescia socialmente, intelectualmente, ele crescia fisicamente, mas ele crescia espiritualmente, porque ele crescia diante dos homens e diante de Deus. Isso quando ele tinha lá seus 12 anos de idade, né? Já era um adolescente. Então veja bem, esses jovens aqui, eles não tinham apenas credenciais físicas, né, vamos dizer assim, sociais, eles tinham uma grande credencial espiritual. Esses jovens, eles tinham o temor é isso, é muita fé.
esses jovens tinham muita fé em Deus. Porque a decisão que eles tomaram, que nós vamos ver mais para frente, não foi baseada no intelecto, não foi baseado na fé. Porque enquanto eles estavam lá em Judá, eles ouviram muita coisa, eles leram muita coisa, eles tiveram contato com as profecias, e eles não se afastaram desses livros nunca. Olha, Daniel nunca se afastou da Bíblia, nunca. Nem quando ele já estava bem mais velho. Ele lia. Nós vamos ver que ele lia lá Jeremias, o profeta. E esses jovens, eles tinham muita fé em Deus, certo? E eles tinham uma esperança escatológica. Você tem uma esperança escatológica? A escatologia é o estudo dos fins dos tempos. Eles tinham uma esperança, o povo judeu nutria uma esperança. Por quê? Porque havia sido prometido para eles, e lemos aquilo naquele salmo, de que o Messias viria. Sabe? Que Israel seria reinado, teria esse Messias ali, e a dinastia dele não teria fim. E eles acreditavam que esse Messias faria de Israel o top do mundo, o número 1 do mundo. Eles tinham uma esperança messiânica tremenda, né, de que um dia eles estariam nesse novo mundo e esse Messias estaria à frente e Israel estaria ao lado. Essa é a esperança escatológica. Eles têm ainda, até hoje. Só que eles não viram que esse Messias veio, mas eles humanizaram muito esse Messias, as obras desse Messias. O problema é isso. Certo? Ele veio para nos livrar, sim, do pecado. Nós vamos para o céu. É isso que é o mais importante. Agora, eles tinham uma esperança escatológica, eles criam em Deus. Mas eles criam no Messias. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Você crê em Deus também? Você crê em Deus? Muito bom. Mas como dizia um colega meu, isso não significa nada. Isso não quer dizer nada. Tudo que você falava com ele, falava assim, isso não significa nada, isso não quer dizer nada. Uai, crer em Deus não significa nada, não quer dizer nada. De certa forma, sim, quer ver? Ó? Leia para mim lá, Tiago 2,19. Bem alto, hein? Tiago 2,19. Diz que há um só Deus, faz o bem. Também o demônio do crê e estremece. Se você crê que há um Deus, isso é ótimo, é bom, mas tem uma coisa. Até o quê? Até os demônios creem e estremecem. Uai, se até os demônios creem, qual é a vantagem de você crer em Deus? Não, não é ótimo. É o começo. Mas não é apenas crer em Deus. Presta atenção. Qual é a sua esperança escatológica? O que você espera? Qual que é a sua ideia de fim do mundo, de tempo? Qual que é? Agora, mais um versículo. Romanos 10:9. Alguém vai ler bem alto. Então, agora você vai ler de novo, devagar, porque vamos prestar bem atenção à ordem aí. Vamos lá, lê de novo, por favor. Com a boca, você. Vai. Se. Vamos lá, é o 10, capítulo 10, versículo 9. Tem que ler mais devagar. Vamos lá. Se. Não, não. Só. Vamos lá, vamos de novo. Se. Tem a boca e tem o coração. A gente crê. Isso. Se em teu. Se em teu coração. Não é isso? Creres. Crê em quê? Que Deus existe. É isso? É ou não? Se, então vamos lá, vamos me ajudar aí. Se em teu coração creres que Jesus é o quê? Hein? As versões são diferentes. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, deixa comigo. Eu vou passar para vocês a minha responsabilidade, não. Eu sei de cor, graças a Deus sei esse. Mas, Romanos, capítulo 10. Esse versículo, gente, é importantíssimo nesse sentido. Olha só, o que nós estabelecemos aqui? Que crer em Deus é importante, mas não é o suficiente, porque até os demônios creem. Então, esse versículo vai esclarecer uma coisa para nós. Ó. Desculpa. Se com a tua boca confessares a Jesus, essa é a minha versão,
Se com a tua boca, eu confundi todo mundo. Se com a tua boca confessares a Jesus. Então você confessa Jesus com o quê? Mas eu dou o testemunho calado, sem nada, eu faço coisa boa. Não, não é isso não. É mais. É confessar. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor. Se você confessa Jesus com a sua boca, como Senhor, você não vai confessar ele. Porque é muito interessante, né? C.S. Lewis é muito interessante falar, não, ele é um grande homem. E Jesus é tudo, é top. É o mestre dos mestres. Se você tem Jesus como tudo, mas não o tem como Deus, saiba de uma coisa: Jesus para você não passa de um ovo cozido. Mas que isso? Ele não passa de um ovo cozido. Porque se uma pessoa que vem ao mundo hoje chega para você e fala: meu nome é Napoleão Bonaparte, eu sou ele. E ele começa a dizer isso. Em todo lugar que ele vai, ele se apresenta como Napoleão Bonaparte, o imperador francês. Desde pouco tempo ele vai parar onde? Para onde que eles vão levar esse homem? Babacena tem ainda não? Eu não passo lá não, bobo. É pro hospício ou não é? Por quê? Alguém que diz que é o Napoleão Bonaparte e não é, ele está o quê? Caducando, tá ou não tá? Se uma pessoa que diz que ele é Deus, não, ele é tudo. Mas se ele diz que é Deus e ele não é Deus, ele é o quê? O que ele é? O que Jesus é então? Se ele disse que era Deus, o próprio Deus, encarnado, criador de todas as coisas, mas se ele não é Deus, ele também tem que ir para o hospício também. Então, ou você manda Jesus para o hospício, ou você diz que ele é Deus. Você não tem duas opções. Ele não deu a opção. Ele não veio aqui para ser mestre. Ele não veio aqui para ser o número 1. Ele não veio para ser nada disso. Ele veio para ser e nunca deixou de ser Deus. Então você estabilize isso bem na sua vida. Compreenda isso bem. Porque se Jesus para você não é Deus completo, perfeito, você está completamente na contramão. Ele não passa para você de um ovo pochê, né? Como diz lá o C.S. Lewis. Não passa de um ovo pochê. Para você não é nada. Eu concordo com ele. Né? Então é preciso que ele seja Deus. Por isso o versículo fala: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, agora é uma confissão que tem raiz. Né? E em teu coração crer. Você crê com o coração. Você crê de verdade. Isso vem de dentro. Isso não é eu sei que Deus existe. Não. Muito mais. Crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Ressuscitou porque ele morreu. Por que ele morreu? Qual o pecado que Jesus cometeu? Fala um. Eles vão arrumar. Eles vão falar que ele secou uma figueira. Não tem jeito, né? Mas não foi nada disso. Aquilo foi um sinal. Tá certo? Agora, Jesus nunca pecou e nem poderia pecar. Perfeito, completo. Entendeu? Isso é muito profundo isso. Então, se ele nunca pecou e ele morreu pelos pecados, ele morreu pelo seu, pelo meu, pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Foi por isso que ele morreu. Jesus morreu pelos nossos pecados. E porque ele morreu pelos nossos pecados, ele nos deu a salvação, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está. Porque a obra dele, a oferta dele foi aceita pelo Pai. Tanto é que ele ressuscitou. E agora está à destra de Deus, intercede por nós. Então veja bem, se com a tua boca confessar nele, dizer nele, eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Porque isso vem de dentro, isso vem do coração. Você não crê apenas que Deus existe. É muito pouco. Crer que Deus existe não vai te levar para o céu. A sua esperança escatológica, a sua esperança tem que estar nisso. É viver uma vida com Cristo, uma vida que está começando aqui, mas ela transcende mundos. Isso é uma vida que vai continuar. Não é continuar, na verdade parece que ela vai começar lá. Isso aqui é só o prelúdio. Isso aqui é só o prelúdio de um livro eterno. A vida está lá. Não se luta com isso. Não se iluda. A ilusão é terrível. Alguém pensa, nossa, você já sonhou? Tá, a gente sonha. O que acontece no sonho? Diz que o sonho não passa de 8 minutos. A gente sonha a noite inteira. 8 minutos. É aquilo ali, depois é outro. Não passa. Agora, tem gente que vive 80 anos, 90, 100. O que são 8 minutos comparado com 80 anos?
Sonho não é nada. Agora, o que são 80 anos comparado com 8 trilhões de anos? Sendo que 8 trilhões de anos é apenas uma página desse livro. Oh, eu estou sonhando. Se eu beliscar, eu vou acordar. Nossa vida não passa de um sonho. Saiba disso, a sua vida. 100 anos, isso não passa de um sonho. A realidade é outra coisa. Eu admiro no dia que Jesus estava andando sobre as águas. Estava lá andando sobre as águas. E o pessoal no barco, né? Barco. Aí eles olham para Jesus e falam o quê? Lá vem um fantasma? Jesus, fantasma somos nós. Nós é que somos fantasmas. Jesus, ele é Deus. Nós não passamos de fantasmas. Nós estamos sonhando. Isso aqui é um sonho, gente. 80 anos sem é sonho, é muito pouco, comparado com o que está por vir. Então, gente, presta atenção. Qual é a sua esperança escatológica? Você espera nesse mundo viver 80, 90, 100, fazer a sua parte, morrer e deixar um mundo melhor? Para quê? Para quem? Um mundo melhor? Como que você vai desfrutar? Não existe isso. Nós temos que fazer isso, lutar, deixar um mundo melhor para... Claro, mas a nossa esperança está em Cristo. A nossa vida há de começar lá. Certo? Então, há dificuldades, há sofrimentos, há problemas, há lutas, mas nós vencemos tudo isso porque nós temos um alvo, nós temos um olhar para frente. A minha esperança escatológica é estar com Cristo, uma coisa muito melhor, diz o apóstolo Paulo. Essa é a minha esperança. E a sua, qual é? Mas eu creio que Deus existe, também acredito em Deus, é muito pouco. Certinho? Vamos virar isso aqui, vamos terminar então. Agora, o finalzinho do versículo diz: crer que Deus o ressuscitou dos mortos será o quê? Salvo. É tão simples assim, é simples. Mas tem que confessar com a boca. Tem que ser uma confissão sincera, verdadeira. Você não pode ter vergonha disso. Tem que dizer isso. Eu sou de Cristo e Cristo é meu. E isso parte de onde? É parte do seu coração. Coração, a ideia aqui é como se fosse a mente. Você chegou nesse entendimento, você reconheceu isso, determinou, aceitou isso na sua vida. É isso, é a decisão que você faz, é uma escolha de colocar o Senhor Jesus como o seu Deus, o seu Salvador. Não como nada disso, tá? Não vai cometer esse equívoco. Ele não veio para isso. Ele veio para ser o Salvador de toda a humanidade. Amém? E que assim seja, não é isso? Então, 11h20, não foi o que você falou? Tá, obrigado. Então, vamos virar essa página, então. Passa aí. Vimos as credenciais. Agora nós vamos começar a ver uma outra coisa. Acabou? Não acredito. Então, eu trouxe o pendrive ali. Tem que pegar, né? Vocês me dão um minuto? Um minuto. Eu separei em parte 1, parte 2, eu vai ter um susto agora. É isso aí. Parte 2. Põe aí. Eita. Muito bem. O que acontece aqui? Agora nós vimos o quê? Então, a primeira parte desses pensamentos, desse estudo nosso, nós vimos os jovens e suas credenciais. Nós vimos duas coisas. Nós vimos identidade e qualificações. A identidade deles, sabemos como eles... Conhecemos bastante desses jovens já, né? Só não sabemos o CPF deles, mas bastante coisa deles nós sabemos. Sabemos as qualificações deles também. Eram jovens especiais, como vocês, né? Graças a Deus. Agora, nessa segunda parte, nesse segundo estudo, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver... Passa aí. O que nós vamos ver? Passa aí. Uma grande oportunidade na vida desse jovem. A grande oportunidade. Qual tem sido a grande oportunidade da sua vida? Uma grande oportunidade. Não tem oportunidade maior do que a gente aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Essa é a maior de todas. Mas, gente, existem oportunidades fantásticas na vida da gente. E quando a gente lê aqui, Daniel, né, o que houve ali no versículo 3? Disse o rei a Aspenaz, no versículo 3, capítulo 1, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, assim como da linhagem real, para quê? Para que eles assistissem aonde? No palácio. Eles iam, olha só, o emprego federal, lá no palácio, sabe? A melhor oportunidade de uma vida que eles teriam ali. Então, volta ali.
Então, o que aconteceu? Volta uma caixa. O que aconteceu? Aconteceu que no ano 603, houve o que houve ali? Houve um edital de convocação, né? Um édito real. Né? Passa lá. Isso, passa aí. Isso é um édito real. Só que tem uma coisa. Recheado de quê? De perigos. As oportunidades são bênçãos, mas cuidado. Né? Elas vêm recheadas de quê? De perigos. E nós precisamos estar muito atentos. Nós temos oportunidades na vida, como eu disse, todos os dias nós temos que tomar decisões na vida, todo dia. Você já tomou uma decisão hoje, como eu disse, né? Qual tênis? Esse ou outro? Qual calça? Essa ou aquela outra? Não é assim? Coisa à toa. Trivial demais. Mas a gente também tem que tomar cada decisão. Qual é o curso que eu vou fazer? Ai, gente, é isso, é aquilo. Rapaz. Namoro ou não namoro? Né? E aceito o emprego ou não aceito? Então, são outras decisões importantíssimas que, se você errar, se você vai comprometer a sua vida. Né? Você vai perder muito tempo, às vezes. Ou então vai perder uma oportunidade. E esses jovens, eles tiveram uma oportunidade real. De repente, um grande concurso. Imagina bem, né? Foi fixado lá, né, um édito real, convocando aqueles jovens para uma grande oportunidade. Certinho? Bem, vamos ver. O que aconteceu então? Aconteceu, pode passar, que esse edital foi colocado e uma convocação foi feita pelo rei, e o rei mandou que trouxessem. Trouxessem quem? Alguns, não eram todos, né? Alguns acima da média. E, incrível que pareça, eles foram qualificados, né? Eles já houve uma eliminação logo de início, né? O edital não era para todo mundo, né? Deveria ter aquelas qualificações que nós vimos lá, certo? E nesse programa, né? Esse programa de integração ali no palácio, aconteceu uma coisa. Ali eles iriam aprender um curso de letras e língua dos caldeus. Como eu disse, eles iam ter a oportunidade de conhecer uma cultura diferente, de aprender. Eu não quero aprender outra língua, não. Eu não sei nem o português direito. Gente, vamos aprender bem a nossa língua, vamos conhecer, não custa nada, entendeu? Quanto mais, melhor. O saber não ocupa espaço em nós. De repente, eles são convocados para se apresentar. E haviam muitos jovens, eu acredito. Mas nós temos aqui, o que tudo indica, havia um quarteto especial, né? Como eu disse, um quarteto fantástico. E eu chamo ele de... Achei interessante o seu nome, Aniel, né? Com H. Eu chamo ele de Dan. Eu ia chamar de Dan, por causa do seu, eu vou chamar de Dan. Por que eu chamei Daniel, Ananias, Azarias e Misael? Eu batizei ele, quarteto Dan. Tudo bem, não tem problema não, né? Quarteto Dan. Certinho? E esse quarteto, ele foi introduzido no palácio ali. Era uma oportunidade inigualável para eles. E as oportunidades vêm, sabe, gente? Todos os dias nós temos oportunidades na nossa vida. Eu tive muitas oportunidades. Perdi algumas e aproveitei algumas. As oportunidades vêm, elas sempre vêm diante de nós. Saiba disso. Esse ano chegará até você, ou chegarão até você, oportunidades em várias áreas da sua vida. Mas eu quero ilustrar uma coisa para você, que um grande amigo meu, um presbítero antigo, falecido, muito meu amigo, e eu aprendi fazer quase tudo, né? Muita coisa com ele. Ele dizia o seguinte: Jussemar, nunca se esqueça disso. Ele fazia uma óculos assim, Nunca se esqueça disso. A oportunidade da vida, ela é semelhante a um pássaro tupetudo, mas sem cauda. Lembra disso. O tupete é enorme, mas não tem cauda não. Ou você agarra no tupete, meu filho, que depois você ficar tentando agarrar na cauda, não tem jeito, ele passa. A oportunidade é um pássaro tupetudo, mas sem cauda. Agarra logo, de início, porque senão ele vai embora, e você só vê ele ir embora. E ele pode voltar um outro. Ele não volta mais, mas um outro vem, às vezes demora, ou às vezes nem nunca vem. Daquele jeito mais. Então, nós temos que estar o quê? Preparados para a oportunidade.
Se aquele jovem não estivesse preparado, apenas lamentando a perda, uma nostalgia e não sei o que lá mais, e o papai ficou para trás, e o meu sonho acabou, eu achava que eu ia ser bailarina, eu achava que eu ia jogar no Barcelona, ficou tudo para trás, acabou. Se você ficar sonhando com aquilo, pensando naquilo, não dá certo. Não dá. A menina bailarina e o rapaz jogando no Barcelona. Então, veja bem o que acontece. Ficou errado. Aquele sonho deles ia ficar o quê? Ia ficar só lamentando isso. O pássaro ia passar. Não tinha jeito. Sempre assim. Tem gente que é assim. Ele esquece, não está preparado. Você esteja atento, esteja preparado. Porque, meu filho, quando ele apontar a pontinha do tupete, você já agarrou. Já agarrou. Tem que ser assim. Temos que viver dessa forma. E esse amigo ilustrava isso, eu achei interessante. Havia um curso, eles iriam aprender. Então vai lá, meu filho, matricula. O que você está esperando? Mas eu não sei. Pai, inscreve seu nome lá, ué. Eu acho que a minha filha Mariana fez uma inscrição para um concurso 2017. Acho que a Rana falou: faz, Mariana, faz concurso, inscreve aí. A Mariana escreveu naquele concurso 2017. Ela está na Espanha lá, vindo passear no Brasil. E não sabia que ia ficar na Espanha mais um tempo, que aqui, com um novo visto ela pode trabalhar lá, tal. Ela está fazendo um curso lá, doutorado em música, né? Já falei. Mas aí ela vinha para o Brasil, final de novembro. Mas ela chegou e-mail para ela: você está convocada para o concurso que você foi aprovado em 2017. Ela nem lembrava daquilo. Falou: o quê? Trocou as passagens, adiantou as passagens um mês, vem embora. Vai morar em Belo Horizonte, pertinho de vocês aqui. Quem sabe ela não vem? Vou falar para ela vir conhecer vocês. Aí, veja bem, ela veio embora, adiantou as passagens, se desprendeu lá de tudo, porque e vai morar em Belo Horizonte, vai terminar o doutorado, vai fazer a convalidação, mas se ela não tivesse feito aquele concurso em 2017, achar demora a sair, não sei o que tem, se ela não tivesse feito, e aí? Ainda bem que ela fez. Agarrou no início, foi bom para ela. E Deus usa isso, essas coisas para trazer ela de volta ao Brasil, né? Então, a gente tem que isso, tem que aprender, a gente tem que. Não podemos desprezar o estudo de forma alguma, estar sempre atento, disposto a compreender mais. Temos que ser um povo culto, porque uma pessoa culta, um povo culto, ele não é facilmente ludibriado. Não se engana. Uma pessoa que tem conhecimento das coisas, que sabe as coisas, ele não é facilmente enganado, não, hein? Porque ele conhece, não é assim, não, hein? Não, o caminho não é esse, não. Não concordo com isso, não. Ele tem opinião, ele sabe das coisas. Então ele não é facilmente enganado. Mas, infelizmente, o povo sem conhecimento é terra fértil para semear a escravidão. Ele não sabe, aceita tudo, porque não sabe nada, ele acaba se tornando refém. Então nós temos que ter conhecimento, temos que aprender as coisas, temos que estudar, temos que estar atentos. Olha, uma frase de uma pessoa diz o seguinte: o povo sem conhecimento é um povo escravo do engano. Fácil, suscetível a ser enganado. Agora, essa frase eu gosto, sabe por quê? Porque vem de uma pessoa, uma filósofa fantástica, minha sogra. E eu tenho uma dívida muito grande com ela, ela me deu a filha dela. Então, veja bem, a minha esposa falava: nossa, minha mãe, tadinha, minha mãe aprendeu a ler na Bíblia, não teve oportunidade nenhuma, não teve oportunidade de frequentar a escola. Mas a minha sogra lê bem, gostava de ler, gostava. Como é que pode? Uma pessoa sem cultura, sem nada, aprendeu a ler na Bíblia, mas passou, lia muitas coisas. E ela dizia o seguinte: Ana Cristina, quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Você já ouviu esse ditado? Todo mundo já ouviu? Já, eu acabei de falar aqui, ué. Todo mundo já ouviu esse ditado. Agora, uns pela primeira vez. Vamos repetir então? Comigo? Vou ler mais uma vez. Vamos ver se você é esperto aí. Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Decorou? Não. Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Vamos juntos? Todo mundo, hein? Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Tem que ler. Ler. E esse meu amigo fala: Juscelmar, leia, né? E a gente tem que ler a Bíblia, primeiramente, é o livro dos livros, né? Mas a gente tem que ler as outras coisas. E eu quero falar mais um pouquinho só sobre isso aqui. Pensemos numa universidade. A universidade é uma grande oportunidade, sem dúvida, para nós, né? Hoje em dia,
Nós temos que adquirir, aprimorar. Na minha época, o segundo grau era tudo de bom, entendeu? Mas é uma exigência maior agora, que você se aprimore, tenha mais conhecimento. Agora, eu já ouvi alguns pregadores dizerem que é triste, às vezes, para eles enviar os seus filhos para a universidade. E alguns preferem nem enviar, porque tem medo de que lá eles possam o quê? Se corromper. E isso é realidade. Eu tenho visto muitos filhos de crentes que foram corrompidos dentro da universidade. De verdade. Eu tenho visto. Então, de certa forma, faz sentido. É triste. Mas também eu já ouvi pregadores dizerem e pessoas mencionando o seguinte: olha só, e eu achei isso interessante. Dê a seu filho raízes, mais tarde, asas. Por quê? Isso é um provérbio judaico. Dê a seu filho raízes, mais tarde, dê asas. Compete aos pais, primeiramente, dar raízes aos seus filhos. O que é isso? É dar o ensino da palavra, é ensinar a vida para os seus filhos, é mostrar o conhecimento adquirido da sabedoria divina. Então, se você dá raiz, tem que dar raiz para os seus filhos, porque mais tarde não tem jeito. Você tem que dar asas, véio. Eles não vão ficar ali a vida inteira. Então, há esse dilema aí. Então, quando nós damos raízes, boas raízes, e quando nós dermos asas futuramente, nós vamos ficar mais tranquilos. Porque eles têm asas, mas têm o quê? Raízes. Isso é o mais importante. Certinho? O meio universitário será sempre um desafio para todo cristão. Não é fácil. Especialmente para os mais jovens. Mas o problema maior, eu acho que não é a universidade em si, mas é aquilo que está dentro da cabeça dos universitários. É aquilo que é o maior problema. O que está dentro da cabeça dos universitários. Pior do que a filosofia da universidade, que realmente a filosofia universitária, a maioria dela, é da relativização. Saiba disso. É por isso que nós falamos sobre esse assunto, não é isso, irmão? Porque entrando na universidade, você vai se deparar com a relativização. Tudo pode, tudo passa. Deus está em todo lugar, Ele ama todo mundo, do seu jeito. E não é assim. Nós vemos que não é assim. Agora, tem uma coisa. O indivíduo entra para a universidade. Tem opção? Tem. Eu sei que tem opção. Não sei se são todas. Mas, por exemplo, há no campus universitário uma filosofia implantada. Com certeza. Pode saber disso. Você vai chegar lá e tem uma filosofia. E geralmente diferente daquilo que você aprendeu das escrituras. Mas há também no campus universitário uma coisa chamada ABUB. Não sei se você já se deparou. É a Aliança Bíblica Universitária do Brasil. E nos seus ramos tem a ABU. O que é a ABU? A ABU tem um projeto de evangelização de estudantes. Sabia? Você vai para a universidade, tem a ABU lá. O indivíduo termina a faculdade sem saber que tinha. Ué, como? Ele está fazendo o quê? Acorda, ei, tem alguém aí? Um crente no Senhor Jesus? Tem um ABU na universidade, você não sabe. Ali trabalha com maturidade integral para Cristo, missão, assistência. E olha, não sei se você conhece o missionário Simonton. Ele era de Carangola, depois foi para Juiz de Fora. Quem conhece? Levanta a mão aqui. Então, ele tem um ministério aonde? Na ABU, em Juiz de Fora. Ele vem da Inglaterra para desenvolver esse ministério, acho que Inglaterra, para desenvolver esse ministério dentro da ABU. Eu acredito que é uma coisa muito boa. O Simon é um missionário dos nossos irmãos aqui, do nosso meio. Então eu acredito que existe uma opção sim. Você tem opção. Não é o problema somos nós mesmos. São as nossas escolhas, são as nossas prioridades. Então complica tudo, certo? Há 14 anos atrás, gente, não é fácil. Eu levei minha filha Mariana, certo? E deixei ela dentro de uma universidade. Menininha, novinha, 18 anos, criada dentro da casa de oração, caipirinha, lá de Muriaé. Eu levei lá para Vitória, capital do estado. Né? Deixei ela dentro da universidade. Primeira ligação que ela me deu, sabe o que ela falou comigo? Papai, um menino foi maconha dentro da sala de aula. Pensa bem. Ela falou isso comigo. Ela compartilhou. Falei, senta longe dele. Eu já estou, pai. Estou longe. Então, gente, um ambiente hostil. Agora, ela estava lá em busca de quê? Ela estava lá em busca da realização
do seu sonho de estudo, não é isso? Né? E eu fiquei feliz, eu tive muita resistência no início com a escolha dela, mas depois eu fiquei feliz porque eu acreditei, não, essa menina vai estar na igreja direto, porque com essa escolha, e deu certo, ela chegou em Muriaé, terça-feira. Quarta-feira ela fez todos os exames para admissão. Ontem foi feriado. Ontem à noite ela estava dentro de uma casa de oração, junto com as crianças no bairro carente, tocando teclado, ensinando música para cantar do final do ano. Já, por quê? Porque através desse conhecimento que ela adquiriu de música, ela está ligada à igreja, conjuntos, cantatas, ministério de louvor. É uma bênção, entendeu? Eu gostei. E o coração dela é um coração missionário com essa capacidade. Ficou muito bom, hein? Entendeu? Eu fiquei muito feliz. Então, o que acontece? A gente tem que estar atento às oportunidades. Então, a universidade tem esses dois lados, que eu não posso desprezar, falar que o certo é um, mas a gente tem que entender isso. Realmente é um meio que corrompe mesmo. Muito cuidado. Se você vir que o seu filho não tem raízes, não manda, não. Não manda, não. Mas como que você vai ver? Você tem que conhecer. Se você não conhecer os seus próprios filhos, você vai conhecer quem também? Entendeu? Mas engana, às vezes, engana, tá? Mas o pai tem que estar atento. Tem que ter sabedoria. Então, protela, procrastina um tempo, entendeu? Adia até adquirir mais conhecimento, maturidade. Vai vendo aí, tá bom? Vai vendo aí. Mas dê para os seus filhos, dê para eles, agora ou no futuro, raízes. Quando estiverem asas, você vai ficar bem tranquilo. Você vai saber para onde que eles vão voar, certo? Muito bem. Para o quarteto de Judá, aprender aquela cultura, aquilo tudo, foi um privilégio. Tanto um privilégio quanto uma oportunidade de conhecer bem a cultura, o costume de um povo. Por que eles tinham que aprender aquilo? É perigoso, né? Muito perigoso. Mas veja bem essa frase aqui. Tudo isso capacitou-os. Olha só, vou terminar com isso. Tudo isso capacitou-os a viver longos anos de infiltração palaciana. Eles foram morar aonde? No palácio. Eles foram viver lá. Daniel viveu a vida toda lá dentro. Sabe o que Daniel fez lá? Daniel, Nabucodonosor e seus descendentes ali, eles dominaram o mundo. Mas quem domina o mundo sempre é quem? É Deus. Então Daniel controlava Nabucodonosor e os outros. Eles bebiam água na mão dele. Lá dentro do palácio, ele influenciou demais. Tudo, tudo. E eles entraram lá, eles foram colocados lá por quem? Pelo Senhor. Mas no dia do edital ali, o que aconteceu? Vocês não vão mexer com isso não. Uai, não, aquilo foi Deus conduzindo. E Deus os colocou ali, por quê? Porque através deles, Deus controlou o imperador do mundo. Controlou o mundo, cuidou do povo dele. Sabe, esse rei, ele deu para Joaquim, que estava cativo lá, era descendente de Davi, rei, deu uma pensão real para ele. Cuidou do povo de Israel lá dentro. Ezequiel teve ministério, desenvolveu o ministério dele lá. O povo de Deus foi cuidado lá no cativeiro, para que um dia pudesse retornar. Mas Deus controlando tudo, controlou o imperador do mundo, porque ele colocou o quarteto Dan lá dentro, colocou aqueles 4 jovens, e através deles, e principalmente de Daniel, Deus cuidou de todas as coisas, dominando. E lá dentro do palácio, eles passaram praticamente a vida inteira. Daniel estava velhinho, Daniel foi levado para o cativeiro. Mas ele não voltou para Jerusalém, não. Porque ele não aguentava. Ele já estava com 80 anos e não era para ele voltar. Mas ele viu o pessoal voltar, você acredita? Ele viu o pessoal voltar. Que alegria, satisfação. Muito melhor do que ele voltar é ver os filhos, os netos, o povo voltar. Véio. Mas todo aquele tempo lá dentro do palácio. Mas olha como que eles entraram. Eles entraram aí sim. A vida está começando para você, gente. Presta atenção nisso, ok? Preste bem atenção. Vamos aproveitar as oportunidades da vida. Que Deus abençoe a todos.